Olá, paz do Senhor, tudo bem? Espero que sim. E se você está aqui, com certeza você está fazendo o nosso curso Culto Infantil Paralelo. Nós estamos na segunda aula e nessa aula nós vamos tratar de três tópicos importantes. São tópicos pequenos, mas de grande importância para que o nosso culto infantil paralelo funcione perfeitamente como a gente gosta que funcione, não é? E para começar, eu quero deixar para você aí Colossenses capítulo 3, versículo 23, que diz assim: "E tudo o que for fazer, faça como se fosse para o Senhor." Com certeza nós estamos fazendo para o nosso Deus. Ele merece o nosso melhor e é por isso que nós estamos aqui, nos capacitando para entregarmos o nosso melhor. Vamos lá então para o primeiro tópico, eu quero falar sobre decoração com vocês. Meu Deus, mas para que decoração no culto infantil paralelo? Para que funciona a decoração? Existem muitas crianças que elas são visuais. Muitas vezes aquilo que você fala, aquilo que que ela escuta, não fica retido na sua memória, não fica gravado no seu coração, porque ela é uma criança visual. Então, muitas vezes, a gente precisa da decoração para alcançar o coração da criança, para chegar até o coração da criança. Então, quando a gente falar de decoração do culto infantil paralelo, eu não estou falando aqui de uma decoração grandiosa, eu não estou falando aqui de um espetáculo de decoração, como a gente faz em congressos, né? Não, eu estou falando apenas de uma simples decoração para que a sua criança se sinta bem naquele ambiente. A decoração faz com que a criança se sinta bem, para ela não ficar, de repente, é o primeiro dia dela naquele culto, e a decoração vai sim chamar a atenção dela, tá? Então, como que deve ser aí essa decoração? Ela deve ser atrativa, como você está vendo aí, atrativo. Pense em alguma coisa que vai chamar, cativar a atenção da sua criança. Ela precisa ser uma decoração alegre, tá? Então, quando você for pensar na decoração, você não tem que pensar como adulto. Você vai ter que pensar como criança. O que a criança gosta? Muitas vezes a gente vê tias que fazem uma decoração linda, mas a criança, para ela, não trouxe, não interpretou nada para ela. Por quê? O que a gente precisa pensar é como a criança pensa. E criança gosta do quê? Criança gosta de balões, criança gosta de luz e de algo colorido. Tudo bem? Então, outra coisa e dica muito importante a respeito da decoração é que ela seja relacionada ao seu tema, tá? Então, qual é o tema do culto? Soldadinho de Jesus. Então, nós vamos usar camuflados, bexigas verdes, nós vamos usar o tema do soldado. Tia Val, mas eu não tenho condições de fazer uma decoração. Tem um painel na sua igreja? Tem um telão? Pegue uma imagem relacionada ao tema do seu culto e coloque no telão. Algo para que fique na mente dessa criança. Tudo bem? Então, nós vamos para nosso segundo tópico da nossa aula de hoje, que é acolhida. Então, depois que você pensou na decoração, uma dica importante, não deixa para a última hora, porque às vezes pode não dar certo. A gente sempre diz que o nosso Deus é um Deus ordeiro, né? Ele faz tudo com ordem e nós precisamos também pensar o nosso culto infantil paralelo com ordem, com antecedência, né? Então, se o meu culto é daqui a um mês, eu tenho que planejar esse culto e eu tenho que pensar essa decoração bem antes. Vamos sair daquilo que na última hora vai dar certo, porque muitas vezes a gente pode passar apuros, porque criança sabe quando a gente está desorganizado. Criança percebe essas coisas, tá bom? O próximo passo é a acolhida. O que é acolhida? Vai depender muito de cada igreja. Tem igreja que primeiro a criança canta, participa ali do culto dos adultos e depois o pastor chama na frente, faz uma oração. Eu acho isso fantástico. Abençoa ali as crianças, abençoa as tias e elas sobem para o culto infantil paralelo. Existem igrejas em que a criança ela chega com o pai, com a família já deixa ela lá na igreja da criança, onde vai acontecer o culto infantil paralelo, e os pais seguem para o culto, e depois essa criança vem para a igreja. Então vai depender muito de como é na sua igreja, mas de todas as formas tem como ter uma acolhida. O que é acolhida? Quando você acolhe a criança, você está dizendo para ela, olha, a igreja te ama, a igreja te recebe, a igreja te acolhe, a igreja te abraça, a igreja te aceita.
Então, todas as vezes que você faz essa acolhida, você está fazendo a criança se sentir amada, você está fazendo essa criança se sentir protegida, aceita, abraçada por Jesus e pela igreja, que no caso somos nós. Então, existem várias formas de você fazer a acolhida. Eu trouxe algumas sugestões no nosso aulão, que vai ser o aulão ao vivo. Eu vou trazer para vocês alguns recursos que eu tenho aqui que dá para a gente usar como acolhida, tá bom? Mas olha, aquelas mãos gigantes, sabe? Que você faz aquelas mãos de EVA e coloca nas mãos e você fica ali na porta da igreja abraçando, recebendo, dizendo que bom que você veio, obrigado por você ter vindo. Olha, eu senti a sua falta domingo passado, mas hoje você está aqui. Isso é uma acolhida. Aquele corredor humano, onde as tias ficam dos dois lados e a criança passa no meio e as tias aplaudem e abraçam. Isso é uma acolhida muito legal. Tem igrejas que usam aqueles cabeções, aqueles bonecos. A criança também se sente muito bem. Eu coloquei aqui como sugestão um macarrão, porque nós estamos ainda em tempos de pandemia e muitas vezes, em muitos lugares ainda não se pode abraçar. Então a gente tem que estar dentro da realidade da nossa igreja, por isso que eu digo, cada igreja tem a sua realidade, por isso que você vai preparar, organizar, orar e pedir estratégia para o Senhor. Mas existe aquele macarrão de piscina, onde você pode colocar as duas mãozonas, depois você coloca o macarrão no ombro e você abraça a criança sem encostar na criança, tá? Então são sugestões para acolhida, mas pense na sua criança, como ela está se sentindo, ela precisa se sentir amada. Existe também uma igreja, né, que você faz o formato da igreja, como você está vendo aí na foto, e você pendura, e essa é uma forma de dizer que a igreja está te recebendo. Toda criança precisa entender que Jesus e que a igreja os aceita e os ama. Tudo bem? Vamos para mais um tópico? A gente vai falar agora de quebra-gelo. Mas, tia Val, o que é quebra-gelo? Quebra-gelo é um momento de descontração, para tirar a timidez, para tirar o nervosismo. Tem criança que vai chegar ali pela primeira vez, vai estar tímida. Tem criança que já é introvertida, então a gente precisa pensar nisso. Tem tia que é a primeira vez que vai estar lá na equipe vai estar nervosa. Então, para quebrar todo esse nervosismo, essa timidez, essa expectativa, né, dessa ansiedade do que vai acontecer ali. Então, a gente usa o que a gente chama de quebra-gelo. E eu trouxe também algumas sugestões aqui para você. Olha, pode ser o quebra-gelo em forma de louvor, de dinâmica, de história participativa, de quiz, tá? Você vai escolher. Então, vamos ver um exemplo de louvor. Eu amo, quem me conhece, conhece a Tia Val como o louvor de quebra-gelo, abraço bom. Por quê? Porque é um louvor que descontrai, é um louvor que você pode abraçar a sua criança, você pode olhar para a sua criança, perceber se tem alguma que está ali retraída, se tem alguma que está triste, você pode atrás, né? Você pode atraí-la com o seu abraço. Uma criança pode abraçar a outra, é um momento de alegria, de confraternização ali, tá? Então, esse louvor é muito legal para você fazer o quebra-gelo. Porém, gente, tem N sugestões para você. Então você pode correr atrás, vá para a internet, pesquisa, mas não deixe que seja esse quebra-gelo, não deixe que seja algo que destoa daquilo que nós pregamos, tá? Porque existem muitos louvores que destoam daquilo que nós pregamos, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um quebra-gelo, eu vou fazer tchutchuê, tchutchu, mas essa não falou nada de Jesus, não falou nada do Senhor, entendeu? Então vamos trazer algo que fale do amor de Deus, porque a gente não pode perder mais tempo. As crianças estão aí vulneráveis e nós precisamos aproveitar todo o tempo com essas crianças, tá bom? Então, uma dica aí de louvor que você pode abrir. Olha, paz do Senhor, crianças, e a gente vai começar cantando Abraço Bom, você pode cantar aí com eles, tá bom? É uma sugestão. A gente tem também aquela ginástica do amor de Deus. Eu não sei se você já viu, se você já ouviu, no aulão nós vamos fazer, eu vou fazer aqui com vocês, mas eu deixei um vídeo aí, eu vou deixar o link bonitinho para que você assista. A tia fez numa igreja com muita gente e foi muito legal, todo mundo participou, todo mundo se divertiu e falamos do amor, né? É aquela, o amor de Deus é tão grande, ele me cerca pela direita, pela esquerda, por trás, pela frente, lá em cima, lá embaixo, você vai fazendo os movimentos da ginástica mesmo, mas
trazendo o amor de Deus por aquela criança. As crianças amam e é muito legal. E tem outras sugestões também de ginástica, tá? De louvores que fazem aí a gente mexer o corpo para descontrair, para tirar a tensão muitas vezes, tá? Então isso é bem legal. Outra sugestão é a história participativa. Não sei se você conhece, mas a história participativa é aquela que a criança participa da sua história. Então, por exemplo, você vai trazer uma história e você vai fazer alguns combinados com essas crianças antes de começar a história. Olha, toda vez que eu falar a palavra paz, vocês vão bater palma. Olha, toda vez que eu falar a palavra amor, vocês vão bater o pé. E aí você traz aquela história e toda vez que a criança ouvir aquela palavra, ela vai participar da história juntamente com você. Isso também é muito legal, é incrível e eles amam. E você pode fazer também o quiz. Eu nem coloquei aqui, mas é uma sugestão. Se a sua igreja trabalha com cronograma, como que você pode fazer? Sempre no primeiro domingo do mês, você pode começar fazendo um quiz de perguntas bíblicas relacionadas ao tema que foi aquele mês passado, entendeu? Então, ela vai entrar no novo mês, mas antes a gente vai fazer o quiz de perguntas que elas aprenderam, de conteúdos, de ministrações que foram dadas durante o mês anterior. Elas amam, criam um ambiente agradável e eu tenho certeza, siga esses passos da decoração, da acolhida, do quebra-gelo, tenho certeza que o seu culto infantil paralelo já está começando no caminho certo, tá bom? Essa foi a nossa aula, gente, de hoje, trazendo aqui para vocês esses 3 tópicos, vou deixar os links certinhos, tá? E nós vamos no aulão trazer todos os recursos que eu tenho aqui, tá? A gente pode fazer um compartilhamento também de tias que às vezes tem uma outra sugestão para a gente colocar aqui, tá bom? Então fique com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.